O Fernando já está esperando, ele está aqui online na Igreja Batista. Cadê o quarto? Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite, Igreja Batista da Família. E a você que está me acompanhando nesta live, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco durante e depois desta live. Nós vamos orar nesse instante para dar início à nossa live. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de falarmos contigo, ó Pai, de falarmos com estes que estão me ouvindo nesta hora, que estão me acompanhando nesta live, e falar para o Brasil e para o mundo. Graças te damos, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. E agora, Senhor, quando vamos meditar na palavra do Senhor, a qual o Senhor nos aconselha a meditar de dia e de noite, pedimos ao Senhor, sê conosco, que o Espírito do Senhor esteja nos orientando para que possamos ouvir a Tua Palavra falar conosco, que possamos guardar a Tua Palavra em nossos corações para fazermos sempre a vontade do Senhor. Pois sabemos que a diferença em nossas vidas se faz através do ouvir e da prática da Palavra do Senhor. Sê comigo, seja com meus amados irmãos e irmãs, seja com todas as igrejas locais que estão me acompanhando nesta live. Nos abençoe, Pai, com toda sorte de bênção. Desde já eu agradeço, Senhor, pela Tua companhia, pela companhia destes amados irmãos e amigos que estão me acompanhando nesta live. Eu agradeço ao Senhor e te peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para a realização desta live. E assim, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Hoje nós estaremos falando sobre disciplina espiritual, a qual todo servo de Deus, toda serva de Deus, todos aqueles que temem a Deus precisa para sobreviver. Nós agradecemos já pela presença de vocês. Abramos, pois, as nossas Bíblias em o livro de Josué, capítulo 1, nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso 9. Deus fala a Josué e anima-o, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes dar. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. Não se aparta
da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Aqui nós podemos ver Deus falando com Josué. Deus fala a Josué e anima-o. Meus amados irmãos e amigos, se há um tempo em que precisamos de ânimo redobrado, este é o tempo que estamos vivendo. No meio desta pandemia, muitos estão assombrados, assim como Josué talvez estava, eu creio. Portanto, nós precisamos ter tempo para Deus, meditar na palavra do Senhor, dia e noite, alimentar dela para a sobrevivência neste tempo temeroso. Nós temos como tema disciplina espiritual. Mas antes nós vamos fazer aqui 3 perguntas para dar continuidade nesta bela mensagem. E é breve. Você tem sido disciplinado espiritualmente? Vai respondendo para você mesmo. Eu já respondi para mim, tá? Você tem se esforçado, tem dado o seu máximo na seara do Senhor? Tem dado o seu melhor na seara do Senhor? Você tem sentido a cobrança de Deus nos seus afazeres? São perguntas que eu já fiz a mim mesmo, para receber esta palavra de bom ânimo que Deus trouxe a mim para trazer para vocês. E aqui estou eu, em nome de Jesus, trazendo esta bela mensagem. Ela é uma breve mensagem, mas uma mensagem que nós precisamos guardar em nossos corações. E precisamos sim meditar na palavra de Deus diuturnamente, para não fracassarmos em nossos planos, no plano que Deus tem para conosco. Portanto, após estas 3 perguntas, eu quero lhes dizer que nós ouvimos as perguntas embasado na palavra de Deus. Nós estamos, conforme estas perguntas, na necessidade realmente de mergulharmos mais na palavra de Deus, diuturnamente, como diz a palavra, ou nós já estamos em paz, certo que temos cumprido com os seus deveres, com os nossos deveres espirituais. Dificilmente o ser humano pode estar tão certo, estar em paz, certo que tem cumprido com os seus deveres espirituais. Na meditação da palavra, dia e noite. E alguém pode estar perguntando, mas pastor, como posso eu meditar na palavra dia e noite? Medite antes de dormir, porque dormir não dá para meditar.
leia a palavra, observando para guardá-la, ora ao Senhor e dorme em paz. Tenha uma noite de sono em paz, um sono reparador, porque eu tenho certeza que depois de ler, depois de meditar na palavra de Deus, depois de orar, falar com Deus, certamente Deus dará um sono reparador. Esta perca de sono por conta da pandemia, isso acaba. É só dedicar o tempo. Aí você pode dizer, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mentira! Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, até para carregar pedra, se quiser. Há tempo para tudo. E o tempo precioso com Deus, nós não podemos desprezar. Meditar na palavra, diuturnamente. Porque é assim que Deus promete a prosperidade espiritual para aquele que está sempre meditando em sua palavra. Meus amados, no texto lido, subentendemos que não podemos deixar de falar de Deus. E ninguém fala de Deus sem antes aprender. E a fonte que aprendemos é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não podemos deixar de falar de Deus para as pessoas. E para falarmos, precisamos observar a palavra, saber a interpretação certa dela e aplicar primeiro em nossas vidas, viver a palavra, para pregar a palavra, para que outros também sejam felizes, observando, meditando, retendo a palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, para que estas promessas de Deus possam ser para conosco também, para que nós possamos prosperar na vida espiritual. O verso 8: não se aparta da palavra, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Não se aparta da tua boca a palavra de Deus. Medita nela, medita neste livro, dia e noite, segundo a palavra do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido na vida espiritual? Devemos ser obedientes, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma, no dia a dia. Quais são as condições para que alguém seja bem-sucedido na vida espiritual? Aqui está a receita. Primeiro, devemos cumprir com os nossos deveres cristãos. Quais são os deveres cristãos? Meditar na palavra para o crescimento espiritual. Ninguém cresce sem ter conhecimento. Primeiro nós meditamos na palavra, adquirimos conhecimento para obter crescimento espiritual, para vivermos em paz com Deus, com a igreja do Senhor Jesus e com esta sociedade carente da palavra de Deus. Assim estaremos preparados para falar a palavra de Deus para todas as pessoas. Assim estaremos preparados para não apartar do livro desta lei, para não apartar da palavra de Deus, mas estarmos sempre falando desta palavra. Então, devemos cumprir com os nossos deveres cristãos. Meditar na palavra de Deus
diuturnamente. Segundo, não podemos deixar de falar de Deus para as pessoas. E terceiro, precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos na palavra de Deus. E o que acontecerá se colocarmos em prática tudo que aprendemos na palavra de Deus? Só assim poderemos prosperar em nossa caminhada espiritual com Deus. Estas são as condições. E eu costumo dizer como me ensinaram. Sempre que Deus faz uma promessa, nós podemos ver no texto, no contexto, as condições para que estas promessas sejam cumpridas. Deus deu a promessa a Josué e colocou no texto as condições para que essas promessas fossem cumpridas, para que ele prosperasse. E ele cumpriu com todas essas condições. Da mesma forma, Deus faz com você e eu. Da mesma forma, Deus faz com a igreja. Da mesma forma, Deus faz com aqueles que temem a Ele, que obedecem a Ele. Dá a promessa, mas também a condição para que possamos tomar posse das bênçãos. Aleluia! E é assim que Deus trabalha conosco. E nós podemos aqui dizer quais são as nossas dificuldades nos dias de hoje. Quais são as nossas dificuldades nos dias de hoje? E nós podemos apontar algumas coisas aqui. É a superficialidade. O que é isso, pastor? Nós observamos tudo rapidamente, tudo superficialmente. Nós não temos tempo para Deus, para meditar na sua palavra. Quando vamos ler a palavra, lemos correndo. Quando vamos orar, oramos correndo. Quando vamos falar da palavra, falamos correndo. Então, superficialmente, nós tomamos posse das bênçãos também. Para tomar posse das bênçãos verdadeiramente, devemos deixar tudo que é superficial e fazer as coisas com amor, fazer com capricho, fazer segundo Deus requer para fazermos. Esse é o segredo de crescer espiritualmente. Quando somos disciplinados espiritualmente, saímos da superficialidade, aprendemos na meditação da palavra que o nosso relacionamento com Deus é muito importante para nossa disciplina espiritual. Precisamos tomar posse da bênção que Deus nos dá nesta noite. Precisamos guardar em nossa mente, em nossos corações, para não fazermos as coisas superficialmente. Quando se trata das coisas espirituais, devemos fazer com amor, tomar tempo nas coisas espirituais, para que possamos então sermos prósperos naquilo que Deus nos manda fazer. Sermos prósperos na vida espiritual. As condições são essas que estamos recebendo para prosperarmos espiritualmente. Muitas pessoas dizem, mas eu sirvo a Deus e eu não me prospero. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na Caterpillar e um certo dia na hora do almoço ele conversou comigo e com outros amigos e diz assim, eu estou há 20 anos nesta empresa e não tenho prosperado como vocês. E não era por inveja que ele estava falando, não. E eu disse, eu acredito que você não está ministrando bem aquilo que Deus está te dando.
e ele serve uma certa denominação que quer mais. Então, se puder, levar até os bens destas pessoas. E ele começou a dizer em que ele ajudava. E eu disse, a Bíblia fala dos dízimos, das ofertas voluntárias. E até dei o exemplo de 2 Coríntios 9, 7. Dê segundo propôs o seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama os que dão com alegria. E então, a partir daquele dia, ele soube ministrar o seu tempo no trabalho, no dia a dia e para com Deus, ministrar através da palavra de Deus. Hoje nós estamos também aprendendo como ministrar o nosso tempo, através da palavra de Deus. E um certo dia ele voltou a falar comigo, já não estávamos todos juntos, aquele grupo, mas ele disse, Deus me abençoou, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, e estou indo na igreja, agora eu sei o que significa prosperar espiritualmente. Estou contando o que eu tenho, mas financeiramente, mas minha vida tem sido abençoada muito mais espiritualmente. Porque aquele que tem a vida espiritual abençoada, ou tem a vida abençoada espiritualmente, as demais coisas não importam, as coisas materiais não importam. Esse mesmo Deus que nos abençoa espiritualmente tem poder para nos sustentar no dia a dia, até a volta do Senhor Jesus. O importante é estar meditando na sua palavra, na palavra de Deus, dia e noite, e cuidando de fazer tudo o que nela está escrito, primeiro para agradar a Deus, que nos abençoou com a bênção maior, a salvação em Cristo. Depois, nós seremos felizes, porque estamos caminhando com Deus, através da diretriz da sua palavra sobre a nossa vida. Meus amados, poderíamos falar muito mais, mas nós vamos chegar aqui já para o aplicativo em nossas vidas. A superficialidade, é o querer tudo instantaneamente. Este é o principal problema espiritual dos cristãos de hoje. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. É a superficialidade, é o querer tudo instantaneamente. Este é o principal problema espiritual dos cristãos de hoje. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para meditar na palavra de Deus, não tem tempo para Deus, não tem tempo de orar a Deus, não tem tempo para meditar de dia e de noite. Tem muitos que já estão deixando a igreja do Senhor com a desculpa de não ter tempo. É mentira, porque a palavra de Deus diz que tem tempo para tudo. Examine a sua vida e veja se você está prosperando espiritualmente. Se não está, é porque você não está mergulhado na palavra de Deus, não está orando a este Deus Todo-Poderoso, você nem está dormindo direito, você não tem um sono reparador. É falta da palavra na vida, é falta de viver, ter vida com Deus. E Deus nos ensina o segredo de como ter vida com Ele. Quando somos disciplinados espiritualmente, saímos da superficialidade, aprendemos na meditação da palavra que o nosso relacionamento com Deus
é muito importante para a nossa disciplina espiritual. Aleluia! Na meditação, nós esvaziamos a nossa mente das coisas inúteis, ilícitas e inúteis. Quantas horas nós passamos no sofá observando a televisão? Quantas horas nós não passamos mandando mensagens que às vezes não é tão interessante? Muitas vezes, em vez de mandar mensagem edificador da Bíblia Sagrada, ficamos tocando papo em abobrinha, falando coisas que nem tem sentido para uma vida espiritual. O WhatsApp é muito bom, não é? Todos os meios de comunicação são muito bons, mas nós devemos usá-los para a comunicação espiritual, que aquece a vida de um ser humano, para passar pelas mazelas desta vida, que aquece a vida do ser humano espiritualmente, para aguardar a volta do Senhor Jesus. Perderemos, pois, menos tempo com coisas inúteis e vamos mergulhar na palavra em oração para que este tempo de pandemia passe sem nem percebermos, porque estamos passando através da palavra, através da oração, através do poder de Deus sobre a nossa vida. Para de churumingar, para de reclamar. Vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos orar, vamos viver uma vida de um cristão genuíno, porque é assim que teremos a experiência de uma vida espiritual que agrada a Deus e que nos faz mais felizes no aguardo da volta do Senhor Jesus. Na meditação, nós esvaziamos a nossa mente das coisas inúteis e enchemos das coisas do alto, que vem de Deus. Elas nos levam ao equilíbrio entre o humano e o divino. É assim que devemos viver. Concluímos, pois, esta mensagem. Conclusão: a meditação bíblica é característica da mente espiritual. Na meditação, criamos um espaço emocional e espiritual, permitindo o Espírito Santo trabalhar no interior do nosso coração, aleluia, fazendo com que os nossos desejos possam agradar ao Pai Celestial, que nos faz prosperar espiritualmente em tudo que pôr as mãos a fazer, aleluia. Aqui está a receita de Deus para conosco. Deus fala a Josué e anima-o. E Deus fala conosco e nos anima para passar por meio desta pandemia sem assustar, sem medo, confiantemente nesse Deus Todo-Poderoso que tem nos guardado, que tem nos livrado das mazelas dessa terra, que tem nos protegido e que tem nos guardado, e a hora certa de nos chamar pela morte física, certamente estamos preparados para a ressurreição, a vida eterna com Deus, aleluia. Não temos o que temer. Agora, meus amados, nós vamos orar. Vamos orar, agradecendo pela oportunidade de meditar na palavra para a edificação espiritual. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus querido Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditar na palavra
para adquirir conhecimento e prosperidade espiritual. Não peço nada, Senhor, além disso. Eu só quero prosperar espiritualmente, porque eu sei que o Senhor que me faz prosperar espiritualmente estará me dando o necessário para sobreviver. As vestes, calçados e tudo o Senhor tem provido e proverá. Portanto, em nome de Jesus, eu te peço para mim, para meus amados irmãos e irmãs, para todos que servem ao Senhor, mesmo que não esteja agora me acompanhando nessa live, eu peço de todo o coração, de toda a minha alma, tem misericórdia de nós, Senhor, ajude-nos a prosperar espiritualmente. É o meu pedido ao Senhor nesta noite. E demais coisas eu só agradeço, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! Eu peço ao Senhor, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, que têm cuidado dos enfermos e têm cuidado incansavelmente, têm ajustado a sua vida para isso, tem dedicado o seu tempo para isso, e eu agradeço ao Senhor pela cura dos enfermos, e eu peço ao Senhor para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, continua curando os enfermos que estão ali no leito da dor. Muitos eu nem conheço, mas também já venho agradecer ao Senhor pela cura que o Senhor tem realizado, através do teu poder, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor também, pelo governo do nosso país, a começar ali pelo presidente, pelo vice-presidente, ali, Senhor, pelos seus ministros, ali, Senhor, pelos aqueles que estão em eminência no governo desse país, os senadores, os vereadores, e até pelos juízes e promotores, e também os advogados que julguem as causas deste país. Nós sabemos que eles só farão um justo juiz se forem justificados pelo Senhor Jesus. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, quebranta aqueles corações para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão dos pecados, para que haja salvação, para que eles sejam justificados por Cristo Jesus, para fazer um justo juiz naquilo que eles decidem nas causas deste país. E da mesma forma eu peço por todos que estão em eminência no governo deste país, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de dizer: sou salvo por Cristo Jesus, meu Senhor. Toca, Senhor, quebranta esses corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão, para que haja salvação, para que eles recebam a justificação do Senhor Jesus, para que possa dizer: oh, glória a Deus, eu sou salvo por Jesus Cristo. Eu sou feliz na meditação da palavra dia e noite. Eu sou feliz porque eu posso orar para um Deus poderoso. Eu sou feliz porque o meu Deus atende às minhas orações, atende às orações dos meus amados irmãos, das minhas irmãs e daqueles que invocam o nome do Senhor. Glória a Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem atendido as nossas orações, e não é pelos nossos méritos, não, porque não temos méritos nenhum. O Senhor tem muito amor, o Senhor tem compaixão de nós, e por isso o Senhor tem atendido as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque tem atendido as nossas orações. E eu agradeço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Fica na paz do Senhor. Tenha um sono reparador. Que a graça e a paz do Senhor Jesus
seja sempre conosco, dando bom ânimo para meditar de dia e de noite no livro desta lei, a palavra do Senhor, e viver segundo a vontade do Senhor, para honra e glória do Senhor, para nossa felicidade no Senhor, para que nós possamos dizer: alegre sou em Jesus meu Salvador. Aleluia! Tenha uma boa noite, um sono reparador, que Deus continue a abençoar as vossas vidas. E muito obrigado, mais uma vez, pela companhia de vocês nessa live. Forte abraço. Estou com vocês, em nome de Jesus. Amém?